E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Diane Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Eu venho aqui, gente, falar pra vocês um pouco de tudo que a gente discute, né, dentro do ativismo intersexo, também dentro do que é cada estado intersexo, sabe? Vocês que já me acompanham há um tempo sabem disso, que eu vou falando de cada estado intersexo, ou cada diferença do desenvolvimento do sexo, falando sobre suas particularidades, né? Só que, infelizmente, muitas vezes tem pessoas que acham que a gente faz isso por modinha, faz isso por querer se aparecer ou coisas do gênero. E não é isso. A gente está falando de histórias de vida, né? Histórias de vida que são permeadas por violências, né? Violências institucionais, violências sociais, violências médicas. Sim, gente, violências médicas. Quando o médico tem na sua mão um diagnóstico, e esquece que por trás desse diagnóstico tem uma pessoa humana que merece sim ser respeitada em sua individualidade, ainda mais em condições intersexo, que são condições que não oferecem risco para a vida, né? Por ter uma genitália ambígua, lembrando da genitália, né? Quando há alguma comorbidade, tem que ser tratada, tem que ser assistida. Mas a operação da genitália, por ser ambígua, sem ter obstrução de uretra ou alguma outra condição que possa afetar a vida da pessoa, não faz sentido. Não faz sentido quando a gente defende direitos humanos, defende uma autonomia e um projeto terapêutico singular, onde o paciente, o sujeito, né, o cliente, ele deve vir em primeiro lugar no atendimento, deve ser ouvido. E não há audição dessa pessoa quando ela é ignorada e quando ela não é ouvida. A autonomia da pessoa humana é fundamental para o direito da personalidade. É isso que a gente defende, tá? Pode ter casos de cirurgias que foram benéficas, que bom que tem. Que bom que essas pessoas estão felizes. Mas o problema é que tem muitas outras que não estão, entende? A gente precisa que todas as pessoas saiam, no mínimo, felizes ou satisfeitas com a sua cirurgia. Então, por isso que a gente defende a postergar a cirurgia. Não o fato de não fazer, mas não faça em bebê. Deixa a pessoa ter autonomia para fazer. É isso que a gente defende, tá? E é um movimento não só do Brasil, é um movimento internacional. Agora eu vou colocar algumas histórias aqui que vocês vão ver o que essas pessoas passam. Olá, eu sou a Thaís. Em 2016, eu fiquei grávida e durante a gravidez, em alguns exames do pré-natal, os médicos perceberam que o meu bebê, ele não tinha o que se espera, né, de um genital, do que se chama de menino ou menina, que era um bebê intersexo. E na gravidez, isso de verdade não nos assustou, porque a gente estava preocupado com outras questões, porque ele tinha questões realmente de saúde, que ele tinha uma cardiopatia muito grave. Então, na gravidez, isso nunca foi problemático. Quando ele nasceu, vem para esse mundo, para essa sociedade estruturada de forma completamente binária, que não aceita corpos diferentes. Prova dessa não aceitação dos corpos diferentes foi quando ele nasceu. Ele não teve direito à certidão de nascimento, porque ele não era nem do sexo masculino, nem do feminino. E a maternidade não conseguiu emitir a declaração de nascido vivo. Com os documentos que eu tinha lá, eu fui dar entrada no meu auxílio maternidade no INSS, o INSS não aceitava. Fiquei no meu doutorado sem licença, não tinha como, gente, porque não tinha como provar a existência dele com o documento que se exige para a licença, né, que era a certidão de nascimento. Então, com 15 dias eu estava com um bebê cardiopata após um parto de risco, trabalhando. E, para além disso, indo na promotoria de infância, em várias instâncias atrás dos direitos do meu bebê, só com 3 meses conseguimos registrar a partir de muita luta. O mais assustador de tudo isso foi a sugestão de um médico para que a gente conseguisse registrar, né, para pudesse determinar o sexo, fosse feita uma cirurgia plástica onde tiraria o pênis dele e faria uma vagina, né? Porque o meu bebê nasceu com digenesia gonadal completa. O que é isso? É quando nasce sem testículos e sem ovários. Então, para a medicina, não daria, né, para defini-lo, né, em nenhum sexo. Porque, na verdade, isso é um intersexo, né? São características, são variações, são um corpo diferenciado do que se espera nesse padrão binário, né?
E a gente não aceitou essa cirurgia, porque quem sou eu para definir sobre o corpo de outra pessoa, mesmo que seja meu filho? Não sou eu que vou viver naquele corpo. Então, ainda mais que era só uma questão estética, né? Então, a gente começa a travar uma luta imensa pelo direito dos bebês intersexo. Esse é Jacob. Quem quiser saber mais da história, tem aí. Jacob é mobilizador hoje pela luta do registro civil de bebês intersexos, que a gente tem conseguido melhores resultados, e também contra essas cirurgias em bebês intersexos sem consentimento. Oi, eu me chamo Cel, eu tenho hiperplasia adrenal congênita, forma clássica não perdedora de sal. Quando eu tinha 1 ano de idade, eu passei por uma cirurgia de mutilação genital, apenas por eu ter nascido com meus genitais ambíguos. Essa cirurgia feriu e violou todos os meus direitos como um ser humano. Essa cirurgia não me foi perguntada se eu queria ter feito ela, não me foi consultado, foi feito sem o meu consentimento. Na época também fizeram diversos medos, sabe, a minha família, dizendo que se eu não fizesse essa cirurgia, eu poderia correr risco de morte e não sobreviver. E essa cirurgia me trouxe diversos problemas na qual eu tento lidar até hoje. Eu tenho 30 anos, tenho depressão, tenho ansiedade, não consigo ter relação sexual porque eu fiquei com sequelas da cirurgia, tenho um problema de infecção urinária constante. Hoje eu tenho estenose, eu perdi muita sensibilidade, não sinto sensibilidade direito no genital, eu sinto dor. Então essa cirurgia ela só trouxe tristeza para minha vida e eu queria muito ter tido a opção de não fazê-la. Gostaria de ter hoje o meu genital na íntegra como ele era quando eu nasci. Então eu peço aos pais que não mutilem suas crianças. Essas cirurgias são irreversíveis, essas cirurgias não são para beneficiar a criança, são para beneficiar uma sociedade louca que quer binarizar os corpos intersexo. Então, por favor, busquem informação correta, busquem saber o testemunho de pessoas adultas intersexo, que elas têm muito para contar. Então, a minha luta hoje é pelo fim das cirurgias infantis em bebês intersexo. Oi, eu sou a Joane, sou uma mulher trans, sou uma pessoa intersexo também. Eu nasci com genital ambígua. Passei por várias cirurgias, por tratamentos hormonais também, para padronizar o meu corpo como um corpo de menino. Hoje eu vejo esses procedimentos como uma grande violência, uma mutilação mesmo, que foi feita contra a minha vontade, e são alterações que fizeram que hoje não fazem o menor sentido para mim. É muito revoltante lidar com tudo isso, né? Saber que você passou por tudo isso e não tem mais nada que você pode fazer a respeito disso, a não ser, né, lutar para que outras pessoas não passem por isso também. É muito triste como a sociedade lida com a gente, né, tratando a gente sempre como uma anomalia ou como algo irrelevante. Então parece que as pessoas estão sempre querendo jogar as nossas dores para debaixo do tapete. E, na verdade, eu considero, né, esse evento, né, de ter passado por todos esses procedimentos como uma grande catástrofe mesmo na minha vida. Acho que a minha infância foi roubada, a minha adolescência foi roubada. Hoje eu enfrento várias dificuldades, né, para ter uma autonomia, uma vida digna, por ter sido violentada mesmo a vida toda, né? Não só desde bebê, por ser diferente e nunca ter tido uma atenção assim para essa existência, e sempre ser tratada como algo a se ter vergonha. Olá, tudo bem? Eu sou a Eliane Garcia, sou a mãe da Manoele. A Manoele nasceu com a estrofia de bexiga, né, que é uma malformação congênita. Então, é uma malformação que atinge todo o sistema urinário, órgãos sexuais, atinge também ossos, né, em todo o abdômen, né. Então, para fazer um resumo da história, eu só fui descobrir que a Manoele tinha estrofia de bexiga no nascimento, porque até então as ecografias sabiam que tinha algum problema, mas não sabia identificar qual o problema seria, né? Porque dava para ver o sexo do bebê, mas tinha malformações, né? Tinha
não era um órgão definido. Mas eles sempre caracterizaram como feminino, né? Então, a Manoele passou por intervenções cirúrgicas. Ela, na realidade, a intervenção que deveria ser feita cirúrgica deveria ser para o benefício da saúde dela, né? Ou seja, colocar a bexiga que nasceu exposta para dentro, né? E, no entanto, foi feito mais coisas do que até mesmo meu próprio consentimento, né? Foi feito um novo órgão, foi mutilado, né? O bebê, né? E sem o meu consentimento foi feita essa cirurgia de quase 6, 7 horas, mais ou menos, no qual eu achava que eles apenas iam colocar a bexiga para dentro e fechar a parede abdominal. E, para minha surpresa, foi feito muito mais que isso, né? Na segunda cirurgia, como mutilaram bastante a parte da bexiga, como foi muito removida, ela acabou necrosando, né? Então... Olá, eu sou João, sou uma pessoa intersexo. E o que os intersexos passam são violências hospitalares, familiares, escolares. E quando a gente pensa em um hospital, a gente sempre pensa que a gente vai ser bem recebido. A gente sempre que a gente vai ter um acolhimento decente, mas essa não é a realidade das pessoas intersexos, porque passam por hormonizações forçadas desde muito pequenas, desde 5, 6 anos, 7 anos, enquanto muitas crianças estão pensando em simplesmente brincarem e, se não, passassem por mutilações físicas, de transformarem seu genital em um outro que, para simplesmente caber na sociedade de uma forma binária. Lembra quando você disse pra minha mãe que eu tinha que usar aquele remédio, aquela hormonização, pelo fato de que quando eu crescesse aquilo ia ficar feio? Que o que as pessoas iam pensar de uma menina ter aquela genitália? Eu tomei remédio e quase fui pra cirurgia. Só não fui porque o remédio alterou quem eu era. E hoje eu não consigo mais me olhar no espelho. Eu tô fazendo tratamento porque eu não consigo mais gostar de mim. Eu falava, por que fizeram isso comigo? E só me colocavam dentro de uma caixinha aonde que só me machucou. Me colocaram dentro de uma caixinha dizendo, não, isso é errado. Tentaram modificar quem eu era. E hoje eu tenho que lutar contra tudo e todos, porque eu não sou aquela menina que desejaram que eu fosse. Eu sou o menino da minha vida. E nada vai me tirar isso. Nada. E eu quero ter a minha liberdade. Eu luto pela liberdade, pela minha liberdade e pela liberdade de todas as outras crianças que não puderam ter. Essa é a liberdade que eu quero. É poder decidir e escolher quem eu quero ser. O que temos percebido nos atendimentos a inúmeras pessoas intersexo na fase adulta já é que essas pessoas se sentiram enganadas e muitas vezes não pela família, mas pela própria equipe que atendeu essa família e não orientou devidamente, não ofereceu escolhas, não ofereceu opções de acompanhamentos diferentes além da cirurgia.
quando na verdade essas cirurgias, a maioria delas, tiveram um cunho estético, de padronização de corpos, e não um cunho relacionado a qualquer necessidade em relação à saúde. Muitas dessas pessoas cresceram sem saber de fato o que havia acontecido, porque a família muitas vezes não tocava no assunto, né? A grande maioria das famílias não tocam nesse assunto, porque nem essas famílias, né? Nem mães, pais ou responsáveis sabem exatamente o que aconteceu, sabem exatamente o porquê a cirurgia foi feita. Então, o que temos percebido é uma desinformação, ou muitas vezes informações que já chegam no sentido de colocar a cirurgia genital como única opção viável, sendo que se isso for de cunho estético, como a grande maioria infelizmente ainda funciona somente para essa padronização de corpos, né? Funciona somente para determinar com pressa um gênero cuja criança ainda nem teve o seu desenvolvimento. Então, percebemos que isso tem afetado muito, afeta demais, principalmente pessoas adultas intersexo, essa não opção, essa não possibilidade de escolha da pessoa em relação ao que ela quer fazer. A nossa luta é para que a autonomia da pessoa intersexo, a dignidade humana da pessoa intersexo seja preservada, que ela seja escutada no momento que isso for possível, para que ela, junto à família, se for o caso, mas que ela principalmente tenha a escolha em relação ao seu corpo, em relação a como ela quer existir no mundo. Oi, eu sou Artemisia Veio. Eu sou uma pessoa trans e também intersexo. Eu tenho 28 anos e eu descobri que eu era uma pessoa intersexo aos 22, durante o meu processo de transição. E pra mim foi um processo um pouco doloroso, porque antes disso eu já fazia alguns usos de medicamentos androgenizantes que na época eu não sabia que eram, que serviam. Acho que se eu tivesse tido uma orientação médica certa, comprometida e que me reconhecesse enquanto um indivíduo intersexo, enquanto uma pessoa de direitos, e não uma pessoa que precisa ser medicalizada compulsoriamente, eu teria meu corpo, a minha individualidade e a minha existência respeitada. E eu não tive. E foi a partir do processo que veio de mim que eu descobri de fato quem eu era, que mosaicismo era, que aqueles remédios eram. E tudo isso me causou muita dor, muito sofrimento. Porque pensa, podia ter sido tudo diferente. Eu podia ter sido criada no gênero certo, mas não fui. Eu podia ter sido socializada do jeito certo, mas não fui. Por causa da ineficiência de uma corporatividade médica que trata compulsoriamente corpos, mas não se importa com o ser humano ali, não se importa com a singularidade de cada pessoa ali no processo. E é muito triste isso tudo. Sabe, esse sofrimento todo, esse não ser você, até saber que você é uma pessoa dissidente e que tá tudo bem ser assim, tá tudo ok ser assim. E a gente precisa ser aceito. E tudo que a gente quer é ser aceito. Respeite os corpos, respeite a decisão de pessoas intersexo. É só isso que a gente pede. É só isso. Oi gente, meu nome é Christopher Lima, eu sou um homem transexual, sou intersexo com síndrome de Klinefelter. Tive um procedimento estético realizado no meu nascimento, uma cirurgia que na minha opinião é uma cirurgia mutiladora, que foi feita unicamente por uma questão estética,
e que, consequentemente, me trouxe uma série de problemas na minha vida pessoal, na minha vida emocional. Fez com que eu fosse ali, né, tivesse uma infância marcada de dor, de bastante dor e sofrimento, uma cirurgia que não fui consultado, eu me sinto extremamente violado, né, meu corpo foi tocado sem a minha permissão, e isso para mim é algo que hoje reflete de forma muito grave na minha saúde mental. E o meu objetivo, a minha vontade é que mais pessoas não passem pelo que eu passei, que muitos de nós intersexos passamos, e que a sociedade e a medicina têm um posicionamento diferente com relação às questões intersexos a partir de agora. Bom, meu nome é Isabela Mello, eu sou intersexo e minha primeira experiência como intersexo foi em convênios. Em convênios a gente nunca sabe o que esperar, porque eles sempre têm muita falta de conhecimento. Mas quando eu parto para o centro de referência, você sempre tem uma expectativa. E nessa expectativa já foi bem frustrante quando eu me deparei com o centro de ginecologia de um hospital de referência. Nesse centro de referência, centro de ginecologia, queria que eu transicionasse para masculino, né, para o sexo masculino, pelo fato de eu me relacionar com mulheres. Então, assim, para eles era mais fácil eu simplesmente transicionar uma coisa que não tem nada a ver, né, entre o sexo biológico e o relacionamento homoafetivo. Mas enfim, dei continuidade no atendimento até chegar na endocrinologia. Na endocrinologia foi ainda pior, porque eu passei primeiro com 2 médicos que não eram oficiais, estavam aprendendo ainda, e fizeram toda a consulta. Quando chegou a médica oficial, ela olhou 2 exames de imagem e simplesmente me deu alta, disse que não podia fazer nada para mim. Esse fato dela dar alta para mim assustou até mesmo os outros médicos, porque eu tinha que passar por outros médicos, tinha que passar pela urologia, tinha que passar pela ginecologia de novo. Então, assim, por um centro de referência, foi algo que me assustou, é algo que eu poderia esperar de convênios, mas não de um centro de referência. Claro, nunca mais retornei lá, nunca mais esperei mais nada de lá. Acabei saindo chorando de lá nesse dia da endocrinologia. Ela, inclusive, me confundiu, porque para ela eu era transexual e não intersexo, que são 2 coisas diferentes, completamente diferentes. Confundiu o sexo biológico com o sexo não biológico. Então, assim, realmente ficou muito difícil mesmo de lidar. Mas é isso. Olá, eu sou Moni Porto. Eu pensei umas 50 vezes antes de fazer esse vídeo, porque falar a respeito do meu corpo não é algo que se tornou agradável, é algo que se tornou, inclusive, piada de conversas. Então, quando a gente vem falar aqui a nossa história de que a gente nasceu com um corpo diverso, no caso, sou uma pessoa intersexo, que só descobriu depois de adulta, porque foi escondido de mim o tempo inteiro.
E depois que eu descobri, eu resolvi que eu precisava falar para que outras pessoas não passassem o que eu passei. E aí eu acabei passando por muitas situações desagradáveis de intersexofobia, inclusive no meu ambiente de trabalho, né? Perdendo a oportunidade de emprego. Então, eu acho que é muito fácil as pessoas endossexos chegarem e quererem ditar como são os nossos corpos. Mas infelizmente, ou felizmente pra gente, né? Pra gente é felizmente. Aqui no Brasil, existe o direito da autonomia do corpo e existe o direito de ser quem se é pela Constituição, no artigo 5º. Então, eu tenho orgulho de ser quem eu sou e eu não mudaria nada em mim por causa disso. Eu mudaria o que aconteceu quando eu nasci, mas eu não mudaria nada em mim. E eu não agradeço aos médicos que fizeram o que fizeram. Eu realmente acho que eles deveriam ter me dado a oportunidade de ser quem eu sou, porque é um direito meu. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Liá, eu tenho 24 anos, sou ceramista e intersexo. Eu descobri que eu era intersexo há pouco tempo, tem 2, 3 anos. Porém, a medicina já havia descoberto que eu era intersexo há muito tempo. Porém, nunca tinham me contado, né? Eu fiz acompanhamento no HC, no ambulatório infantil de endocrinologia, dos meus 11 aos meus 22 anos. E nesse ambulatório nunca me foi me apresentado o que eu era intersexo e que havia possibilidades pra mim. Eles faziam um certo terror psicológico, assim, em cima de mim e da minha mãe, falando que se eu não me hormonizasse para adequar meus hormônios, meus filhos iam nascer hermafroditas, que a minha voz ia engrossar, que eu ia ter pelo, que meus seios não iam se desenvolver. Enfim, são todas as coisas que eu gostaria de ter hoje, porque eu me identifico enquanto uma pessoa transmasculina. Então essas características hormonais que eu naturalmente produzia no meu corpo, eu gostaria muito de ter elas hoje. E nunca me foi apresentada a possibilidade da não hormonização. Então eu me hormonizei com bloqueador e com hidrocortisona durante esses anos, até que eu decidi por conta própria parar, o que eu sei que não é a melhor decisão, mas eu tava com muitos problemas e muitas disforias, e pra mim era muito esquisito tomar os mesmos hormônios que as minhas amigas travestis tomavam, sendo que eu estava querendo passar por um processo de masculinização do meu corpo, né? Enfim. E aí é isso, a minha vivência resumidamente é essa. E enfim, tamo aí, esse é o mês da visibilidade intersexo. E eu espero que as pessoas cada vez mais tenham acesso à nossa luta, ao que nós estamos vivendo. Nós estamos lutando por escolha, sabe? Se a pessoa quer se harmonizar, se a pessoa quer fazer a cirurgia adequadora, ela faça. Mas é preciso que isso seja colocado para nós, para que nós possamos escolher e termos autonomia sobre os nossos próprios corpos. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou de Uberaba, Minas Gerais e sou portador de síndrome de Klinefelter. E o que isso faz na minha vida? Nada de diferente. Sou uma pessoa como qualquer outra, tenho um bom emprego, graças a Deus, sou servidor público federal, sou graduado, pós-graduado, estou caminhando para a minha segunda graduação e também para um mestrado. Faço o que todas as pessoas deveriam fazer. Faço acompanhamento médico preventivo. É em função do Klinefelter? Também, pode ser. Mas o acompanhamento médico preventivo todas as pessoas deveriam fazer. O meu organismo não produz testosterona, ou se produz em uma escala muito pequena, apenas por uma glândula específica, e eu preciso fazer a reposição hormonal. Outras pessoas que não têm Klinefelter também precisam fazer reposição hormonal. Então, Klinefelter não me altera em nada. Sou infértil. Acredito que a maioria das pessoas que têm Klinefelter também o são. Mas isso não me impede de adotar crianças, se for o caso, que aliás é algo moral muito bonito de ser feito. Eu convido a cada um daqueles que assistirem a esse vídeo, procurem conhecer um pouco mais sobre a síndrome de Klinefelter.
né? A síndrome de Klinefelter traz ao portador um mosaicismo cromossômico. No meu caso, eu tenho um cromossomo X a mais. Eu sou XXY, o que não altera nada no meu aspecto comportamental. Ainda existe muito preconceito em relação a esse tipo de síndrome, principalmente quando influencia cromossomo sexual. Mas vale bastante a pena conhecer um pouco mais a respeito e perceber que é muito mais comum do que você pode imaginar. Um grande abraço, fica aqui então o convite. Venha conhecer um pouco mais sobre os aspectos da intersexualidade, sobre os aspectos dos mosaicismos cromossômicos, sobre as questões relacionadas a esse tipo de síndrome cromossômica. Um abraço. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou mãe de um bebê intersexo e a minha experiência até então tem sido de muito aprendizado. No início, a sensação que eu tinha era de muito abandono e eu sentia um despreparo muito grande por parte da equipe em me informar a respeito da intersexualidade do meu filho. Não me foi passada essa informação pela equipe médica. Quem fez isso foi a equipe de psicologia do hospital em que ele é acompanhado, que tem o espaço trans. E a partir daí, a partir dessa compreensão, eu passei a trilhar um caminho de tentar entender qual a melhor forma e qual a forma mais respeitosa de lidar com isso. Porque eu vi e vejo que os bebês intersexos sofrem muitas violações de seus direitos. E não era isso que eu e nem o meu esposo queríamos para o nosso filho. Infelizmente, ele passou 9 meses sem registro civil, sem cartão SUS, sem nenhuma informação legal. Todos os exames que a gente precisava fazer dele eram no meu nome, porque a gente não sabia e nem foi informado por ninguém que havia a possibilidade de registrá-lo. Infelizmente, ainda não como uma pessoa intersexo, que é o que a gente desejava, mas como o sexo ignorado. E aí, ao descobrir isso, eu fui lá no cartório, meu esposo também, a gente fez o registro do nosso filho. Mas até descobrir isso demorou muito e era muito desconfortável ter que lidar com essa situação. Eu percebo que, como mãe de uma pessoa intersexo, muitas vezes eu sofri violação, assim, uma violência mesmo psicológica por parte de profissionais de saúde que não tinham nenhum tato na hora de comunicar ou na hora de conversar sobre nada. Então, pega uma mãe despreparada que está ali começando a lidar com o assunto, faz as perguntas do jeito que quer, fala da forma que quer, sem pensar, né, sem ter a consciência de que aquela mãe ainda está entendendo e ainda está aprendendo. Felizmente, eu pesquisei bastante, tive acompanhamento dessa psicóloga do Espaço Trans e conheci também a Abrai, que foi uma fonte muito importante de informação para mim, por conhecer pessoas intersexo e saber a realidade e a experiência, que é o que eu desejava, para que eu pudesse proporcionar o melhor para o meu filho. E a partir daí foi quando eu comecei a entender que a intersexualidade dele é algo completamente natural, que eu não pretendo e não quero que seja um motivo para discriminação por parte de ninguém com ele. E também comecei a agir, a mudar a minha postura diante da equipe médica, a me posicionar dizendo que eu gostaria que a saúde dele fosse vista de uma forma integral e que isso fosse visto com naturalidade. O meu filho precisou de algumas cirurgias para correção de hérnias e durante esse procedimento, por exemplo, um dos médicos, né, na reunião em que a gente estava, ele estava avaliando o raio-x do meu filho, que possui uma estrutura uterina, um resquício mülleriano, também conhecido, e ele cogitou, na frente de todo mundo, inclusive na minha frente, fazer a retirada desse órgão sem sequer me consultar. Felizmente, né, e já sabendo, a médica que estava na ligação com ele o orientou e eu escutei ela orientando isso, orientou de que a gente tinha formação superior, eu e meu esposo, e que ele não deveria fazer isso. Isso me indica que possivelmente, se a gente não tivesse orientação nenhuma, eles teriam feito essa violação do corpo do meu filho sem me consultar. E eu achei isso algo muito grave, não conversei diretamente com eles, porque não acredito que será conversando que vou mudar, acredito que vai ser lutando para que os direitos deles, tanto do meu filho como de todas as pessoas e bebês, principalmente intersexo, sejam respeitados. Desejo que todas as crianças intersexo sejam respeitadas como elas são e que sejam interpretadas com a maior naturalidade, porque elas
são simplesmente crianças e elas precisam ser respeitadas como crianças e terem seus direitos garantidos. Meu nome é Caio, eu sou um homem trans intersexo. Descobri minha intersexualidade na minha adolescência e aí eu fui direcionado a fazer o tratamento no Hospital das Clínicas. Lá os médicos do HC, eles me induziram a fazer uma cirurgia para adequação feminino. Eles colocaram como se fosse melhor para mim, como se isso fosse abreviar sofrimentos. E aí, feito a cirurgia, me adequaram pro feminino. E eu sempre questionei, tá, mas por que eu tive que passar por cirurgia pra ter uma vagina? Porque se eu sou considerado uma mulher, eu nunca menstruei, tive que passar por procedimento cirúrgico, né, pra estar adequado ao corpo de uma mulher. E o que eu sempre escutei, olha, era que eu precisava passar por uma correção, né. Só que eles nunca usaram o termo intersexo, nunca chegaram em mim e falaram, olha, você é uma pessoa intersexo. Nunca falaram, olha, você possui características genéticas XY, que é uma genética masculina, então por isso que você não tem útero e por isso que você nunca menstruou. E aí, nesse processo de cirurgia, né, do processo de cirurgia até a minha fase atual adulta, eu sempre tive crise de ansiedade, sempre tive depressão e crise de identidade também. O que mudou mesmo foi que depois dos 20 anos eu conheci o trabalho da ABRAE e aí eu fui bem orientado, bem acolhido e resolvi transicionar, me aceitar como uma pessoa trans, até porque eu tinha visto exemplos de outras pessoas intersexo e aí eu descobri que de fato eu sou uma pessoa trans, né? Mas aí eu descobri também que a minha genética era uma genética XY, coisa que nunca deixaram claro pra mim, e que de fato eu sempre fui um homem e que na verdade me colocaram no corpo de uma mulher. E aí depois que eu assimilei que minha condição é uma condição masculina, que eu sempre fui um homem, que as coisas começaram a fazer sentido na minha vida, né? As coisas começaram a progredir na minha vida. Mas durante o tratamento no HC, até eu conhecer outras pessoas intersexo, até conhecer o trabalho da ABRAE, foi uma fase muito difícil, né? Então eu gostaria também de pedir para que outras pessoas não passassem por isso que eu passei, né? De uma cirurgia precoce, que hoje eu entendo que foi mais por questões estéticas. Você tem uma família, a continuação dela? Eu não. Porque eu posso dizer que essa cirurgia fez com que, a partir do momento que eu ficasse sem útero, eu deixei de ser mãe. A partir do momento que você tirou os meus testículos e meu pênis, você fez eu não ser pai. A partir do momento que fez essa cirurgia, me machucaram tanto lá dentro que eu tenho outros órgãos feridos, sabia? Depois, com o tempo, para ter relação sexual, a minha vida virou um inferno. Você tem uma vida normal, não tem? Você não sente dor ao ter prazer, mas eu, como uma pessoa intersexo, tenho. E é horrível, eu choro cada vez mais, porque lá dentro de mim dói muito e eu tenho que fazer cirurgias reparatórias. Por que não esperou para poder operar depois que eu tivesse grande? Porque é tão rápido operar um bebê e depois, na fase adulta, ficam enrolando tanto para poder ainda provar que eu ainda sou intersexo, porque lá atrás fizeram uma genital estética. Sabe quem sou eu? Eu sou aquele bebê que faleceu. Eu sou aquele bebê que morreu para você, porque você não lembra mais de mim. E muitos de nós morremos. Seja eu, o Jacob, seja eu, o Dominique, seja eu, a Aruan, seja eu uma criança, seja eu um bebê intersexo, que luta pela vida,
e luta para ser uma pessoa normal como qualquer outra, sendo que as pessoas me tratam como uma anomalia, algo ruim, algo péssimo. Mas eu posso te dizer, lembra desse sangue aqui, tá nas suas mãos. Esse sangue você vai levar para sua vida toda, porque a minha vida não é feliz pela linda estética vaginal ou peniana que você deixou. Você deixou sequelas horríveis em mim e na minha família. Por favor, não faça isso com as outras crianças. Esse poderia ser um relato de um bebê que hoje poderia estar vivo. Hoje poderia ser alguém que você trouxe uma alegria, mas na verdade você trouxe uma tristeza. Você sabe o que você fez com nós, intersexo? Não. Você não sabe. Que se você soubesse, você ia parar de fazer esse tipo de cirurgia precoce e ia esperar saber se eu sou menino ou sou menina, porque eu nasci intersexo.